Shalom, querido seguidor do nosso canal Na Pegada de Yeshua. Nesse vídeo nós vamos ponderar e fazer uma apreciação sobre algumas ministrações do nosso querido pastor Paulo Júnior. Mas não apenas observando de uma maneira crítica, mas fazendo um pêndulo, um nível de comparação com alguns ministros que inspiraram o pastor Paulo Júnior, como por exemplo Leonard Ravenhill e David Wilkerson. Então, vamos lá. Primeiro, nós precisamos entender que a palavra profética ela tem várias nuances, várias diretrizes. É como você abrisse uma caixa de lápis de cor, e a palavra profética é a caixa de lápis de cor, ela tem todas aquelas tonalidades. Então, quando você entende dessa maneira, você vai ter uma mente mais aberta para compreender a natureza e o fenômeno do mover de Deus através de um profeta. É importante a gente entender primeiro os endereços. Um sacerdote, um pastor, é alguém que ouve do povo e apresenta a Deus. Esse é o endereço do pastor. Já o profeta tem um endereço antitético, ao contrário. Ele ouve de Deus e apresenta ao homem. Um pastor pode agir profeticamente e um profeta pode agir pastoralmente, não é? Então, o pastor Paulo Júnior, nós podemos começar a perceber a natureza do ministério dele a partir da sua origem. Ele foi revelado e ele começou através de um canal aqui no YouTube por nome Em Defesa do Evangelho, que eu recomendo para qualquer crente, muito bom. Em Defesa do Evangelho, no começo, nós acompanhamos muito de perto, porque nós temos um mover de Deus chamado UFA, Unidade, Fome e Avivamento. E então, grandes avivalistas, ali o pastor Paulo Júnior e a sua equipe postavam ali pequenos vídeos, não é? Do David Wilkerson, Leonard Ravenhill, Paul Washer, mais especificamente esses dois. Eu recomendo que você veja aí pelo YouTube 2 vídeos que vão mudar a sua vida, pequenos, assim, em torno de 8 minutos. Um chama-se Agonia, do Leonard Ravenhill, e o outro chama-se Angústia, o Batismo de Angústia, do David Wilkerson. Então, foi muito assertivo o pastor Paulo Júnior com esse mover chamado Defesa do Evangelho. Mas depois desse boom, digamos assim, dessa explosão, dessa graça de Deus, que David Wilkerson e Leonard Ravenhill são um dos grandes profetas e exortadores aí desse mover do século passado, não é? Mas o pastor Paulo Júnior usou como fosse trampolim ministerial essa notoriedade do canal Em Defesa do Evangelho e começou a entrar em ação com o canal particular, ministrando palavras que, em essência, ministerialmente falando, a palavra do pastor Paulo Júnior consiste de exortação. Mas é uma linha muito fina, porque a palavra profética e mesmo a palavra pastoral não consiste só de exortação. Para você exortar, você tem que ter uma unção de Deus, uma graça de Deus muito grande, senão você se torna uma pessoa seca, uma pessoa que só traz, como é que a gente diz direto, de uma maneira mais popular, só cajado. Então a pessoa não aguenta ouvir 5 ministrações, porque há um desgaste. Então, eu vi algumas ministrações do pastor Paulo Júnior sobre filhos. Meu Deus, qual é o filho que aguenta viver num jugo desse que ele mostrou? Se o próprio Jesus disse que nós devemos ser como crianças para entrar no reino de Deus. Então, da maneira que ele falou que ele cria os filhos dele, que eu nem acredito que é exatamente daquele jeito, vocês são pecadores, são filhos de Adão. Eu acho que é um pouco, jugo demais para uma criança. Até mesmo que Jesus disse, qual é o pai que o filho pedindo pão vai dar uma pedra? Então, Jesus não veio mostrar só a justiça de Deus, mas ele veio mostrar também o amor de Deus pelos seus filhos. Então, o viés da mensagem do pastor Paulo Júnior é unicamente exortativa, mas a palavra profética, a palavra diz que no Novo Testamento ela é contida de uma tríplice: exortação, consolação e edificação. Então é uma trilogia que forma, é uma trindade da palavra profética: a exortação, o consolo e a edificação. E o direcionamento do pastor Paulo Júnior é só na área de exortação. É um homem de Deus. Dá para você ouvir algumas mensagens, mas você cansa, porque só esse viés de exortação é cansativo.
E ele se inspira em dois homens de Deus, que é o David Wilkerson e o Leonard Ravenhill. Ambos já estão falecidos. Mas qual é a carreira desses homens? Esses homens não eram profetas só no nível da exortação. Um profeta não é apenas aquele que prodiz, mas ele prediz e ele produz. Esse é o caráter do profeta. Então, esse nível de predizer, o pastor Paulo Júnior não tem. E já o David Wilkerson e o Leonard Ravenhill eram cheios desse respaldo. Ora, o Leonard Ravenhill escreveu um livro profético, um best-seller, Porquetado do Pleno Avivamento, que eu já indiquei aqui nesse canal. É um livro tremendo, todo ano nós estudamos com nossa juventude. E ele profetizou muitas coisas sobre a depravação da igreja, e muitas vezes quando a igreja ia se envolver com tecnologia, tudo isso ele profetizou. David Wilkerson, a mesma coisa. David Wilkerson era amigo de Leonard Ravenhill e chamava Leonard Ravenhill de o Elias moderno, para você ter ideia do nível, do quilate desses homens. David Wilkerson, já quase com 90 anos, pregando sentado, que não aguentava, ele profetizou que uma das maiores perseguições da igreja seria nesses últimos tempos a tecnologia, que viria como uma grande anaconda, uma grande piton, uma cobra constritora apertando a igreja. Tudo isso tem se cumprido. David Wilkerson profetizou, escreveu o livro Toca a Trombeta, esse é um dos seus grandes livros, e ele profetizou a queda do World Trade Center. Ele viu 1000 casas pegando fogo em Nova York, e ele atravessou o país de lá do oeste para o leste para ter acesso às brigadas de incêndio. Só ele, dos pastores daquela época, teve acesso para orar pelos bombeiros norte-americanos. David Wilkerson teve acesso durante 5 décadas na sala oval da Casa Branca. Então, é diferente o peso. Então, realmente, uma bênção em defesa do Evangelho, um canal abençoado, mas quando o pastor Paulo Júnior pega essa carona, por assim dizer, usa como trampolim para vir a ser um pastor exortador no Brasil, precisa ter muita graça, precisa ter muito azeite, e aí é um desgaste, porque a palavra profética não consiste só de exortação, não consiste só de você prodizer em defesa do Evangelho, mas você também tem que predizer. Que Deus possa nos abençoar e que você tenha esse discernimento, que nós estamos sempre aqui chamando a atenção de discernimento, e a palavra profética boa é aquela que se cumpre. Jesus te abençoe. Deixe seu like, ative o sininho, deixe seu comentário sobre esse assunto, se você concorda, discorda, e quando acontecer de aparecer os anúncios de 5 segundos, deixe acontecer que você está aí apoiando o nosso canal. Shalom, Deus te abençoe.